Olá, meus irmãos! É com muita alegria que estamos aqui com mais uma aula de teologia. Meus irmãos, estaremos já na reta final do nosso curso de teologia. Estamos aprendendo o básico em teologia. Estamos na matéria arqueologia. A arqueologia bíblica, como eu já falei no vídeo anterior, ela não vem provar a Bíblia, mas a arqueologia, ela comprova a Bíblia. Meus irmãos, eu quero logo falar para vocês. Lá em Israel, existem 2 túmulos de Davi. A aula de hoje é exatamente sobre o túmulo de Davi. Meus irmãos, sabemos que o túmulo onde todo mundo vai visitar, chora e lembra do rei Davi. Aquele túmulo é um túmulo que fizeram para fins. É dinheiro, irmãos. Porque sabemos biblicamente que o túmulo de Davi verdadeiro, ele fica num lugar bem baixo. E o povo não ia descer para ir até o túmulo. Então fizeram uma estratégia, um túmulo novo, bonito, organizado. Colocaram ali uma harpa, cobre com um pano e diz: aqui é o túmulo de Davi. E muita gente vai para lá, chora, lembrando do rei Davi. Então, o que a gente aprende é que tem muita coisa que o fim é dinheiro, irmãos. O fim é dinheiro, lucrativo. Mas, biblicamente, o túmulo de Davi, ele ficava numa parte baixa, em um lugar distante. E, para iniciar já, eu vou deixar um versículo que está lá em 1 Reis, capítulo 2, o verso 10, que diz assim: E Davi dormiu com os seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi. Meus irmãos, existem 2 cidades de Davi. Essa aqui que a Bíblia está dizendo, cidade de Davi, foi exatamente onde o rei Davi foi sepultado. E a outra foi outra cidade. Mas o que eu quero focar hoje é na cidade do rei Davi, onde ele foi sepultado. Bom, eu vou enviar para vocês no PV todo o material dessa matéria de arqueologia, para você estar respondendo a sua prova. Mas aqui, como você sabe, a gente sabe que o túmulo do rei Davi não é esse que todo mundo vai adorar. Ali é só para o povo lembrar, né? Mas não é o verdadeiro túmulo do rei Davi. Bom, meus irmãos, e como vocês já sabem, lá em Israel tem 2 túmulos do rei Davi, o falso e o verdadeiro. Agora eu vou enviar para vocês também as descobertas arqueológicas de Qumran. Tem também a descoberta dos pergaminhos. Vou enviar tudo para vocês. Vamos ainda aprender a grande descoberta, os manuscritos do Mar Morto. Tudo isso eu vou enviar para vocês no nosso material. Você também ainda vai aprender a arqueologia do Antigo Testamento, a Arca de Noé. Vocês vão entender tudo sobre a Arca de Noé. Estarei enviando para vocês e vocês vão ter esse material em mãos, que muito vai nos edificar. Uma descoberta antiga, uma harpa antiga, meus irmãos. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Gênesis capítulo 4, versículo 21. O muro das lamentações, o mais sagrado do santuário dos judeus, no ano 70 depois de Cristo em Roma. Irmãos, e eu já tinha falado em outras aulas sobre um lugar, um pedaço de terra, onde os arqueólogos ainda não conseguiram fazer a escavação, que é exatamente onde tem o Domo da Rocha. Ali é um lugar onde ninguém conseguiu tocar, porque no dia que tocar, acontece a Segunda Guerra Mundial. Então aqui na arqueologia, a gente está vendo as descobertas. Então, descoberta de uma harpa antiga. Aqui também na arqueologia, a gente vai ver o Rio Jordão. Foi perto deste lugar, do Rio Jordão, que Naamã ficou limpo da sua lepra, ao lavar-se 7 vezes.
Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Então, aqui na arqueologia, a gente pode ver com clareza onde era que ficava o rio Jordão. Você vai ter acesso a isso. E essa pedra, a pedra moabita, que já falei também para vocês, uma pedra de basalto negro, encontrado no ano 1868, né, nas ruínas de Dibon. Então, foi encontrado. Então, meus irmãos, aqui a gente vê que a arqueologia, ela vem nos ajudando a compreender muita coisa dentro da escritura. Primeiro, a gente vê essa descoberta, né? É uma harpa antiga, que a gente vê que está lá em Gênesis capítulo 4. Segundo, a gente vê sobre o Rio Jordão. O Rio Jordão foi onde Naamã foi limpo. Então, temos referências que está lá em 2 Reis capítulo 5, versículo 14. E também sobre essa pedra moabita. Essa pedra moabita é uma pedra de basalto negro, encontrado no ano 1868. E ainda na arqueologia, a gente vai entender um pouquinho sobre o Rio Nilo. O Rio Nilo é enorme, mas aí você vai ter acesso a esse material, você vai poder entender mais. Gênesis capítulo 41, versículo 1. E esse Rio Nilo significa escuro e túrbido. E aqui a gente ainda vê, né, na arqueologia, o Rio Nilo. O Rio Nilo, o nome Nilo significa escuro, né? Rio Nilo significa escuro e turbo. E também aqui a gente vai aprender sobre o bálsamo de Gileade. Também ainda vamos aprender sobre o relógio antigo. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor e fez voltar a sombra de graus atrás, pelos que já tinha declinado no relógio de sol de Acás. 2 Reis, capítulo 10, versículo 11. Então, a arqueologia ela vem comprovando essas coisas. E ainda vamos aprender mais sobre Faraó, a grande casa, a inscrição de Siloé, e vamos aprender muito mais a cidade da rainha Ester, as grutas de Curã. E vamos ver também sobre o rolo encontrado no Mar Morto, ruínas em Samaria. Tudo isso eu vou estar enviando no PV de vocês. Louvado seja Deus por mais uma aula maravilhosa.